Nós estamos indo para a cidade de Sabarabuçu. Significa grande montanha que brilha. Devido à grande quantidade de um metal precioso que tem na cidade. Qual é? Ouro. E sabiam que Sabará, no ano de 2014, foi responsável sozinha por 6,4% de toda a produção de ouro do mundo. Eu estou falando de uma das maiores minas de ouro do mundo que existe em Sabará. E Sabará tem 3 minas de ouro. Então, uma pergunta para vocês que são inteligentes. Sabará, produzindo tanto ouro no mundo, é uma cidade muito pobre ou muito rica? Peguei vocês. Muito pobre. Sabará, atenção, está entre as 5 cidades mais pobres da grande BH. Qual a explicação para isso, hein? Então o ouro que está debaixo de Sabará não pertence a Sabará, pertence ao governo federal. Outra coisa muito triste. O ouro do Brasil vai todo para África do Sul, Inglaterra e Canadá. E fica um pouquinho só de imposto para Sabará. Muito triste, né? E outra coisa mais triste ainda. O ouro de Sabará, ele vai de teleférico. Sabe o que é teleférico? Aquele bondinho que vai assim no cabo de aço. As caçambas levam todo o ouro de Sabará para Nova Lima. Eu nasci em Nova Lima. É. E o ouro de Sabará vai para Nova Lima como minério bruto, misturado com pedra. Chega em Nova Lima, ele é refinado, purificado, separado da rocha e tributado como ouro para Nova Lima. Agora, esta casa aqui é a casa mal assombrada. Dizem que à noite as pessoas não passam nessa rua aqui de jeito nenhum, dão volta lá por cima. Dizem que eles ouvem gemidos, gritos, corrente arrastando. O que eu vou contar agora não é historinha, não, é verdade, aconteceu. Eu tenho, inclusive, professora, eu tenho a ata do enforcamento da pessoa que cometeu o crime aqui, original. Era o ano de 1858. Morava nesta casa o poderoso coronel Jacinto, esposa da Dona Maria. Dona Maria Pinto. Era o sobrenome, gente. Aí, Dona Maria Pinto era uma velha muito má. Ela tinha 2 escravas em casa. Uma chamava Peregrina e a outra chamava Rosa. Dona Maria batia nas 2 escravas à toa. Se a comida ficasse mal feita, tapa na cara. Se a roupa ficasse mal passada, tapa na cara. E se ela chamasse e demorasse a chegar, o que acontecia? Tapa na cara. Aí, Peregrina falou assim, eu já não aguento mais apanhar na mão dessa velha miserável, rabugenta. Eu vou matar essa velha hoje. Vou contar o que aconteceu. Ela foi no fundo da casa, pegou um pedaço de pau. Eu acho que esse pau está lá até hoje. Pegou um pedaço de pau desse tamanho, escondeu o pau atrás assim dela, atrás da primeira escada ali, e chamou Dona Maria que estava lá em cima. Dona Maria, tá comigo? Ela falava assim, vem aqui embaixo que eu tenho uma surpresa para a senhora. O que é? Vem, a surpresa. Aí a velha falou, tá bom, eu já tô indo aí, mas só que não me deixa em paz, não deixa eu dormir. Demorou a chegar lá embaixo e a mão da Peregrina até coçando, né? Quando chegou na frente da Peregrina, a velha falou com ela, uma cacetada na cabeça e matou a velha. Foram várias cacetadas. Esmagou a cabeça da velha. Esmagou a cabeça da velha atrás da porta. Mas olha só o que aconteceu, a bagunça que deu essa história. Vocês não imaginam. Aí, tá escutando? Uma pessoa que estava passando na rua viu o crime. E o coronel Jacinto, marido da Dona Maria, estava lá em cima na praça, onde nós vamos lanchar, lendo jornal. Aí a pessoa subiu a rua correndo. Chegou lá, coronel, eu vim falar para o senhor que...
cansou, né? Eu subi esse morro correndo. Que eu acabei de ver uma pessoa esmagando a cabeça da Dona Maria, sua esposa. Diz que lendo o jornal ele estava, lendo ele continuou. Nem ligou. Isso mostra o quanto ele gostava dela, né? Chata. Aí, eu acho que ele pensou o seguinte, que favor que me fizeram, né? Tô livre daquela velha. Agora vou arrumar uma novinha pra mim. Mas aí, gente, vai escutando o que deu essa história. Prenderam a Peregrina. Só que Peregrina namorava escondido com um advogado. Porque ela era uma escrava muito bonita. E o advogado falou assim, Peregrina, você é louca, você matou a mulher do coronel? Olha, nós temos que arrumar uma maneira de você não ser enforcada. Eu sou um bom advogado. Nós vamos fazer o seguinte, você vai julgar a culpa na sua colega Rosa. Fala que foi a Rosa. Feio, né? Feio demais. E vocês acreditam que na hora que ela foi presa, ela falou, foi a Rosa que matou? A Rosa falou, não, foi ela. E uma ficou julgando para a outra. Na verdade, todo mundo sabia que era a Peregrina, porque a Peregrina era muito geniosa, muito brava. Rosa era meiga, muito dócil, incapaz de matar alguém. Mas naquela época não tinha como saber quem matou. Não tinha impressão digital, não tinha... Né? Sabe o que aconteceu? O juiz condenou as duas à morte por enforcamento. Justiça, não é? Mas vai escutando a bagunça que deu essa história. Olha só. Olha só a bagunça que deu essa história. Elas foram para a cadeia, ficaram alguns anos presas na cadeia e chegou o dia do enforcamento. Da morte. Só que, naquela época, gente, enforcamento era um espetáculo público. Ninguém perdia. Vocês iam perder? Não. Sabe por quê? Olha só. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha shopping, não tinha rádio. A única maneira de quebrar a rotina dessa cidade pequenininha e chata era algum evento. Opa, amanhã tem enforcamento, eu não vou perder. As pessoas ficavam assim, amanhã 9 horas tem enforcamento. Aí elas saíram da cadeia em procissão. Procissão é aquele monte de gente um atrás do outro. Elas vestidas com uma roupa branca. Era a túnica da morte. E da frente o padre carregando uma cruz. E atrás o juiz e o carrasco. Carrasco é o que mata. O nome desse carrasco era Fortunato. Ele era um presidiário da cadeia de Ouro Preto. Daquela onde hoje é o Museu da Inconfidência. Ele viajava a Minas Gerais só enforcando pessoas. Né? Aí ele ganhava a redução da pena dele. E Fortunato veio. Então foi assim, ó. O padre na frente carregando a cruz. As duas atrás com a mão para trás, amarradas. O carrasco e o juiz do lado. E mais de 100 pessoas curiosas, doidas para ver enforcamento. Chegou a hora do... Olha a bagunça que deu esse enforcamento. Olha a bagunça. Chegou a hora do enforcamento. A forca é onde hoje está o cemitério de Gavetas, em frente àquela igreja, era ali. Até que precisaria na hora. Olha aqui, aí chegou a hora do enforcamento. O juiz falou assim, agora vamos enforcar a Peregrina. Ela subiu as escadas do palanque, colocaram a corda no pescoço dela e a pessoa fica em cima de uma janelinha no chão, não é? Aí quando abre a janela, o que acontece? Ela cai e morre enforcada, quebra o pescoço. Não, isso é forca, guilhotina é quando desce uma lâmina. Só na França. Aí, vai escutando, a bagunça que deu, olha só. Aí, o juiz, a Peregrina subiu, o juiz, pode enforcar. Colocou o capuz nela, né? Coloca um capuz preto, coloca aqui a forca. Para não ver. E sabe o que aconteceu? O juiz falou. Aí o padre fez assim, ó. Eu te abençoo em nome do... Amém. Aí o carrasco, pode. O carrasco puxou o alçapão, ela passou, quebrou o pescoço e ficou pendurada.
Tiraram ela, olha a bagunça que deu. Tiraram ela e colocaram o corpo ali. Agora, Rosa, ela veio chorando. Ô, senhor juiz, tenha misericórdia de mim. Eu sou inocente. Eu não matei ninguém, não. Eu sou inocente. Chorou. O juiz falou assim: padre, pode abençoar ela, o padre. Amém. E falou: Carrasco, pode enforcar. Vocês não imaginam o que aconteceu nessa hora. O pior. Olha só. Na hora que o Fortunato puxou o alçapão, que o alçapão abriu, a corda arrebentou e ela passou direto. E caiu lá no chão. Em pé, toda machucada, porque era alto. E aí o povo ajoelhou e o povo pôs a mão para cima e gritou: isso é um milagre. Todo mundo emocionado: isso é um milagre, isso é um milagre. E aí, naquela hora, o padre veio e cobriu o corpo da Rosa com um lençol branco que tinha uma cruz vermelha em cima. Esse padre fazia parte de uma organização chamada Manto da Misericórdia. O que é isso? É que dava alento, dava conforto para o preso na hora da execução. O padre falou com o Carrasco: afasta-te, não se aproxime dela. Aqui Deus protegeu. Aqui teve a intervenção de Deus. E o Carrasco afastou, olhou para o juiz e falou: não pode enforcar de novo. O Carrasco não teve coragem, ele era bobo de pôr a mão no manto sagrado. O juiz falou: deixa comigo. Chegou lá, pegou aquele manto, tirou de cima dela, chutou para lá, virou para o Carrasco e falou: comigo não tem nada de misericórdia não, comigo é justiça. Ele era muito amigo da dona Maria Pinto. Tomava cafezinho na cozinha dela, comia o bolinho dela. É por isso que ele defendeu ela. Aí sabe o que aconteceu? Chamou lá uns 3 homens, pegaram ela assim toda mole, né? Levaram lá em cima, aí o juiz mandou buscar outra corda. Ele morava aqui embaixo. O Carrasco foi na casa do juiz, pegou outra corda, subiu a rua e fez uma nova forca. E aí sabe o que aconteceu? Falou: pode executar. O Carrasco foi, enforcou a inocente e matou ela. O povo desta rua ficou revoltado com o juiz. E o povo desta rua todinha fez um juramento, um acordo, que toda vez que o juiz subisse essa rua com a família dele, todo mundo ia fechar portas e janelas. Era um boicote. Ninguém cumprimentava ele, dava as costas para ele. E ele então pediu para ser transferido de Sabará e foi embora e nunca mais voltou. 2 anos depois, Dom Pedro II, ele finaliza a pena de morte no Brasil. Então, estes foram os 2 últimos enforcamentos de Sabará. 15 anos depois, ficou provado que a Rosa era inocente mesmo. Aí fizeram um reconhecimento póstumo. O que é póstumo? Depois da morte. O que é póstumo? Fizeram um reconhecimento póstumo de inocência da Rosa e absolveram ela. Tarde demais, ela já estava morta. Hoje nós temos uma peça de teatro chamada A Forca, que conta a história. E nós estamos pensando em fazer um pequeno filme, né? Vamos precisar de figurantes. Quem sabe vamos chamar vocês para ser figurantes do filme, né? Quem quer? Beleza. Então agora nós vamos subir a famosa Rua Dom Pedro II, a antiga Rua Direita. Toda cidade histórica tem uma rua direita. Toda cidade histórica tem uma rua direita. Por que rua direita, hein? É por causa de uma passagem na Bíblia, onde fala que os apóstolos chegaram em Jerusalém, em Jerusalém, e se hospedaram na casa de fulano de tal, que morava na rua direita. Então, toda cidade histórica quer ter uma rua direita. Tá bom? Vamos ver. Isso! Esse menino que falou, olha, este tipo de caibro com acabamento chama-se cachorro. A minha casa tem 20 cachorros. Na verdade, é aquilo ali. Pessoal, eu parei vocês aqui para vocês verem 2 prédios. Aquele prédio ali está à venda. 1,5 milhão a gente leva ele. Ele é feito de pau a pique. O que é isso? Aquele bambu com barro. Quem disse que casa de pau a pique não dá casa bonita? Olha ali. Tem uma igreja toda de ouro dentro,
Na hora que você entra, o teto é todo folheado a ouro, as senzalas são enormes e tem até o quartinho de castigo dos escravos. É uma casa de padres. Está fechada. E aí, temos aqui, era a casa de padres e mineradores. E temos aqui a prefeitura. Lembra que eu falei de vocês daquela mina que tem aqui debaixo? O primeiro dono dela, o poderoso barão de Catas Altas, morava aqui. E ele é que deu hospedagem para Dom Pedro I, quando Dom Pedro I esteve aqui. Dom Pedro I dormiu uma noite aqui, Dom Pedro II também. O Dom Pedro fez uma piada com o dono da casa aqui onde eu estou. Aqui, exatamente, aqui, mais no meio que assim. Mais no meio que assim. Eu vou explicar. O homem dono dessa casa era o mais rico minerador de Minas Gerais. Ele era desse tamanhozinho, gente. Mas era o homem mais rico de Minas Gerais. Dono de todas as minas de ouro da região. Barão de Catas Altas. E Dom Pedro vindo aqui em Sabará ficou na casa do mais rico, não é lógico? Aí a carruagem imperial subiu esta rua. E dentro da carruagem estava Dom Pedro I e a sua belíssima esposa, Dona Amélia. Como ela era bonita. E aí, ele abriu a hora que a carruagem parou aqui, ele abriu a porta da carruagem. Eu acho que ele abriu assim, aqui, ó. Pode descer, Dom Pedro. Quando Dom Pedro desceu, ele falou assim, olha, Vossa Majestade, seja bem-vindo à minha residência. Eu sou João Batista Ferreira Chichorro de Souza Coutinho. Dom Pedro, vendo aquele homem desse tamanhozinho, com um nome desse tamanho, brincou com ele assim, o vosso nome é maior do que a vossa pessoa. E Dom Pedro dormiu uma noite aqui. De noite ele caminhou com Dom Pedro e Dona Amélia para o teatro, para uma reunião com os políticos. E sabe o que aconteceu dentro do teatro? Dom Pedro pagou um mico lá dentro, que entrou para a história. Passou a maior vergonha lá dentro. Vocês querem saber o quê? Eu vou contar em frente ao teatro. Vamos lá. Era aqui que ficava aquela igreja que as escravas assistiram a última missa, tomaram o sacramento. A frente dela era aqui e ela ia lá onde está aquele banco lá no final lá, ó. Era a maior igreja de Sabará, demolida em 1937 para fazer uma praça. E o danadinho do prefeito levou todas as tábuas de ouro para decorar a fazenda dele. Eu poderia estar contando a história das escravas, quem sabe dentro dela, encenando alguma parte. Hoje é só lembrança. Viu? Então nós não devemos apoiar a demolição dos nossos patrimônios históricos. Devemos fazer leis para proteger a história, para que as futuras gerações tenham o que ver, o que estudar e o que relembrar. Tá certo? Nós estamos diante do Teatro Sabará. Só existem 2 teatros como este no Brasil. O de Sabará e o de Ouro Preto, ambos de 1770. É uma casa de ópera. Quem frequentava esta casa eram os nobres. Esta casa, gente, ela foi construída em estilo italiano, ela cabe 250 pessoas, ela tem uma acústica, a qualidade do som é maravilhosa, e ela tem uma característica que nenhum outro teatro no mundo possui, só ela. Agora é tijolo, né? Ela tem o palco, é do mesmo tamanho da plateia. Onde fica o artista é do mesmo tamanho onde fica a plateia. Isso é uma característica única. Agora eu vou contar para vocês o mico que Dom Pedro passou aqui dentro, que entrou para a história. Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas ele queria mandar no Brasil sozinho. Ele não obedecia deputado, não obedecia senador, ele passava por cima de todo mundo. E toda vez que ele mexia na Constituição, ele mudava a Constituição, aumentando o próprio poder. O povo queria um imperador que mandasse sozinho? Não. Então, ele ficou sabendo que aqui em Sabará estava para acontecer um movimento contra ele. Um movimento popular. Aí ele falou, eu vou em Sabará, me aproximo do povo e conquisto o povo. Porque o povo queria fazer um movimento fora Dom Pedro, primeiro golpista. E aí, o povo de Sabará combinou que quando ele andasse pelas ruas de Sabará, ninguém ia cumprimentar ele. É como se ninguém importante estivesse aqui. Quando ele saiu daquela casa do Ricão, né, do baixinho Ricão, subiu que ele entrou no teatro, tinha 250 pessoas lá dentro. Aí, ninguém cumprimentou ele, todo mundo ficou frio. Quando o chefe de cerimonial gritou assim, viva o imperador, senhor Dom Pedro I, ninguém gritou viva, todo mundo ficou caladinho.
Mas um homem chamado Pedro, que estava num cantinho, apontou a mão para Dom Pedro e falou assim: viva o imperador senhor Dom Pedro I, enquanto ele também obedecer à Constituição. Gente, esse homem era muito doido, ele podia mandar o quê? Enforcar ele. Mas não mandou, não. Aí, Dom Pedro ficou todo sem graça e tampou o rosto com as mãos. E saiu, foi lá para casa e no outro dia de manhã foi embora de Sabará. Muito triste. E aqui dentro desse teatro, Dom Pedro conheceu um sabarense que ficou famoso na história. Vamos ver se vocês descobrem quem é. Não, eu, quem me dera. Ó, eu vou dar uma dica, é meninos, só meninos agora. Meninos, lá no Rio de Janeiro existe uma passarela do samba com o nome dele. Onde que as escolas de samba desfilam no Rio de Janeiro? Na Marquês de Sapucaí. Ele era de Sabará e foi conhecido aqui dentro por Dom Pedro. Quando Dom Pedro chegou no Rio de Janeiro, ele abdicou o trono em favor de Dom Pedro II com 5 anos. Por isso nós falamos que o processo de abdicação tem a ver com a vergonha que ele passou aqui dentro. Que pena que vocês não podem entrar, né? Mas ele continua funcionando até hoje e todo final de semana tem apresentações. Pede o papai e a mamãe para trazer vocês aqui. E eu participei de um filme aqui dentro. Eu fui ator de um filme do século XVIII. Na verdade, figurante, para ser mais humilde. Eu fui figurante. Sabe quanto que eu ganhei? Eu ganhei R$ 30 para ficar sentado numa cadeira de 8 da manhã a 8 da noite. O filme se chama O Crime da Atriz. E eu mesmo nunca vi o filme até hoje. Então, gente, estão convidados a trazer o papai e a mamãe para conhecer a belíssima Casa da Ópera de Sabará. E agora vamos lanchar. Então, nós temos aqui o fórum, né, onde fica o juízo e os promotores. A escola mais antiga da cidade. Que não, ela está fechada porque está sendo restaurada, mas já tem mais de 10 anos. E ali, olha, agora vamos olhar para aquela igreja. Olha para aquela igreja ali. Naquela época existia igreja para brancos, que são as do lado de lá cheias de ouro, a igreja para os mulatos é café com leite, meio branco, meio negro. A igreja dos escravos era aquela pequenininha branquinha lá dentro, tá vendo? Branquinha lá dentro. Mas só que os escravos eram 80% da população. 80% da população tinha uma igreja pequenininha, enquanto 20% tinha muitas igrejas. Por que os escravos não tinham uma igreja grande e bonita? Porque escravo não tinha dinheiro. Né? O único prêmio que ele tinha pelo trabalho dele era comida. Mas aí os escravos se uniram e criaram uma irmandade, chamada Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Sabará. Essa irmandade era uma empresa, ela podia pedir esmola, fazer campanha e ganhar dinheiro para poder construir uma grande igreja. Então eles faziam assim, ó, eles juntavam dinheiro 5 anos, parava a obra, construía 1 ano. Parava a obra, juntava dinheiro 5 anos, construía mais 1 metro. Pouco a pouco foram construindo. Gente, dali do chão até lá em cima, os escravos gastaram 120 anos. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para construir. Mas ela parou na metade, então ela teria o dobro de altura. Gastaria uns 300 anos para construí-la. Eles tinham que buscar a pedra atrás daquele morro, trazer em carro de boi, cortar ela e colocar uma em cima da outra. Tem pedra ali que pesa até 3.000 quilos. E eles tinham que colocar nos andames subindo. Às vezes, quando chegava lá em cima, o andame quebrava. E aí a pedra de cima matava muitos escravos. Então foi muito sofrimento para construir essa igreja. E no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E aí, pensa bem, vocês acham que os brancos ficaram felizes de perder os escravos? E vocês acham que eles iam continuar doando esmola, dinheiro para construir? Não. E ademais, se não havia mais escravidão, para que terminar uma igreja para escravos? A obra parou e ela está exatamente do jeito que eles deixaram no dia 13 de maio de 1888. Nós vamos lá depois. Hoje ela é visitada por arquitetos, por geólogos, por engenheiros que vêm estudar os processos construtivos daquela época e ela funciona para casamento, missa, batizado, como qualquer igreja. Pergunta. Ela tombada? Ela já é tombada. Pode mexer nada nela. Ela é uma prova do sofrimento dos escravos.
Beleza? E agora nós vamos sentar aqui para fazer aquele lanche gostoso. Nós estamos aqui diante do único museu de ouro do Brasil. Só existem 4 no mundo. O único do Brasil. A antiga casa de fundição de ouro e intendência. Fundição de ouro porque todo o ouro colhido na região vinha para cá para ser derretido. Intendência porque em cima morava um homem chamado intendente. Era um título. Né? Hoje não tem prefeito? Antigamente tinha intendente. Intendente era um homem como se fosse o gerente dessa casa. Toda a barra de ouro, antes de seguir para Portugal, tinha que passar pelas mãos dele para ele conferir, verificar a qualidade da fabricação e depois mandar para Portugal. Então essa casa ela durou 103 anos. Ela foi construída em 1730 e em 1833 ela foi desativada. Por quê? Dom Pedro I, ele passou, eu não falei para vocês, mas o ouro do Brasil, eu falei que ele saía de Minas, ia para o Rio de Janeiro para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Por isso que a Inglaterra tornou-se o país mais poderoso do mundo no século XVIII, XIX e até meados do século XX. Então nós falamos que o ouro do Brasil passava na garganta de Portugal e caía no estômago da Inglaterra. Quem ficou rico? A Inglaterra. Por quê? Portugal vendia, comprava tudo da Inglaterra, não fabricava nada. Os portugueses achavam que o ouro aqui seria inesgotável. Então, Portugal mandava todo o ouro para a Inglaterra e recebia faca, foice, machado, enxada, pá, vela, tecido, algodão, escravo, tabaco. E ouro, tabaco é fumo. E ouro, vinha mercadoria para Portugal. Portugal não produzia, só comprava. Por isso que a Inglaterra tornou-se o país mais rico do mundo. E com o ouro da nossa região, a Inglaterra pôde promover a Revolução Industrial. Inventou a primeira máquina que deu origem a essa tecnologia que nós temos hoje. Então, a tecnologia do mundo hoje está diretamente relacionada. Isso que está aí, essa máquina que o moço está tirando foto, esse celular meu, esse microfone, aquele carro, tudo que é tecnológico hoje, graças ao ouro da nossa região. Né? Enquanto Portugal ia ficando cada vez mais pobre, a Inglaterra, o país mais rico do mundo. Então, todo aquele ouro que está estocado nos bancos da Inglaterra, boa parte deles passou por esta casa. Em 1833, Dom Pedro entrega diretamente para os portugueses o monopólio da exploração do ouro na região. Aí vieram milhares de ingleses para nossa região, principalmente Sabará e Nova Lima. Por isso que nós temos a Lagoa dos Ingleses em Nova Lima, temos o hábito de tomar chazinho, de falar uai, sou, trem, forró, né? Uma herança que os ingleses deixaram. A partir dos ingleses, essa casa se tornou obsoleta. Porque os portugueses, era aquela tecnologia de tirar ouro com a bater dentro do rio, sem tecnologia nenhuma. Enquanto os ingleses tinham máquinas avançadas, dinamite, bombas, e veio a exploração tecnológica, essa casa ficou obsoleta, era coisa de português, virou o Museu do Ouro, hoje é o Museu do Ouro de Sabará.
Pátria é o fundo Nós do... estamos aqui na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Pessoal, nós temos aqui a fachada da igreja, feita em pedra-sabão por Aleijadinho. Aleijadinho fez aquela escultura em cima da porta e lá em cima perto da cruz. E ele trabalhava em pedra-sabão e também trabalhava em madeira cedro. E ali nós podemos ver a leveza dos anjinhos flutuando. Só mesmo o mestre Aleijadinho tinha capacidade de fazer isso. Né? Esta igreja, eu vou pontuar alguns nomes do espaço que nós estamos, só para vocês conhecerem. Então, aqui, né, onde nós estamos, é a nave. Esses dois objetos aqui são os púlpitos. O púlpito à direita do altar era para a aclamação do evangelho. O púlpito à esquerda do altar para as leituras, né, das cartas de São Paulo aos Tessalonicenses. Lá ao fundo nós temos o coro. Coro vem de coral, local onde ficam os músicos. Embaixo nós temos o tapa-vento ou paravento, que é essa porta antes da porta principal, né? Era utilizada justamente porque a iluminação era a luz de velas, então para não apagar as velas que estavam acesas. Aqui, olha, nós temos essa balaustrada. Esse espaço aqui da nave era onde ficavam as mulheres. Os homens ficavam na parte depois da balaustrada, que é chamada de coxia. Isso por quê? Essa separação. Porque vejam que nós temos um degrauzinho aqui. Isso mostra a submissão das mulheres em relação ao homem. Era o patriarcalismo da época. Era uma época em que o homem, o poder estava em suas mãos, né? Então, na época, as mulheres assistiam em pé ou sentadas aqui. E nós temos aqui, na nave, a campa, né? A campa era o local onde se enterravam as pessoas. Então, era um costume da época se enterrar as pessoas dentro da igreja. Então, cada grupo social tinha a sua igreja. Por isso que nós temos um número de igrejas muito grandes nas cidades coloniais mineiras. Era um costume da época. Mas quem eram enterrados aqui? As pessoas que faziam parte da Ordem Terceira do Carmo, né? Que normalmente eram aqueles comerciantes brancos ricos. Os negros, né, eles eram enterrados em qualquer lugar. Agora, é claro que uma vez ou outra, aquele que tinha um maior destaque, um escravo doméstico, né, ele poderia ser enterrado aqui, mas era muito raro, tá certo? Normalmente eram as pessoas que faziam parte da Ordem Terceira. Esta campa, ela tem uma profundidade, quem já ouviu falar a expressão 7 palmos embaixo do chão, é a profundidade da campa. Não, aqui, olha, tem esse buraquinho, aqui na campa tem um número, cada número pertence a uma determinada família. Então, na abertura da campa, a profundidade dela corresponde a 7 palmos embaixo do chão. Outra coisa, como que uma pessoa era enterrada aqui, outra era enterrada lá no início, outra enterrada próximo ao altar? Dependia dos anuais, da contribuição, né? Então, a contribuição maior era mais próximo do altar, né? Uma outra contribuição menor aqui na nave, uma outra contribuição mais próximo da entrada. Então, era de acordo com a contribuição da época, tá certo? A ordem, tanto a ordem quanto as irmandades, elas tinham deveres e direitos comuns, né? Os deveres eram pagar os anuais e acompanhar, né, o enterro daquelas pessoas. E os direitos era receber, né, as missas, né? Então, eram celebradas missas em homenagem àquelas pessoas. Se enterraram as pessoas dentro da igreja até o início do século XIX. Até 1805, quando várias doenças começaram a aparecer na região. Isto porque
porque as pessoas que eram enterradas aqui, na época não tinha caixão, né? Então, se colocava o cal, enrolava no tecido e colocava na campa. Né? Bom, com a decomposição do corpo, ia soltando substâncias fétidas. Né? Então, as pessoas que vinham para as celebrações iam ficando doentes, né, com o passar do tempo. E surgiu também, na época, uma doença chamada cólera morbis. A partir daí é que se veio realmente a proibição de não se enterrar as pessoas dentro da igreja. Anterior, né, ao aparecimento dessa doença, já tinha vindo uma proibição para não se enterrar as pessoas dentro da igreja por causa do aparecimento de doenças. Mas vejam, as pessoas na época, elas acreditavam que se elas fossem enterradas dentro da igreja, elas alcançariam a salvação. Portanto, a sociedade da época não aceitou que seus entes queridos não fossem enterrados dentro da igreja. Então, continuaram a enterrar. Só com o aparecimento da cólera morbis é que realmente pararam de enterrar as pessoas dentro da igreja. Aonde enterrar, então? No adro da igreja, que é aquela parte externa, ou do lado de fora da igreja, ao lado da igreja, na parte externa. Depois é que vieram os lugares, né, que nós chamamos de cemitério, ao lado da igreja. No caso da Igreja do Carmo, nós temos à frente dela um cemitério, que é o cemitério de Gavetas. Né? Então, em Tiradentes, por exemplo, no adro da igreja, que é aquela parte externa, vocês vão ver que tem campas lá que mostram que as pessoas foram enterradas no adro. Isto por causa da proibição. Tá certo? Antes do Ademir, o Ademir, ele vai abrir a campa só para vocês conhecerem o local onde eram enterradas as pessoas na época. Né? Vejam, o cemitério anexo à igreja era a campa de gaveta. Né? Então, eram enterrados naquelas gavetas na parede. Tá certo? Depois da decomposição do corpo, eram retiradas as ossadas, colocadas numa caixinha e levadas até o ossário. Então, eles vão abrir para que vocês conheçam. Quem já viu, vai dar lugar ao colega agora, para que ele possa ver também. Aqui nós temos o arco cruzeiro, que separa a nave da capela mor, que é a capela principal, onde está a Nossa Senhora do Carmo, que foi retirada. A arquitetura, porque deve estar sendo restaurada, a arquitetura que pertence a essa igreja, né, ao estilo de arte, é o estilo de arte rococó. Rococó vem de rocaille, que quer dizer uma concha aberta, espraiada. Né? Foi um estilo de arte que foi inventado lá na França, em 1710, mas chegou aqui em 1760. Então, aqui, olha, nós temos ali as colunas estriadas ou retas, né? Aquelas rocailles embaixo que parece uma concha. E vejam o altar em estilo bolo de noiva. Né? Outra coisa que eu chamo a atenção, as pinturas nas laterais, elas imitam azulejos, porque azulejos era difícil de chegar aqui. Imagina, ver azulejos da Europa até o porto e do porto a cavalo. Demorava muito tempo a chegar. Né? E a pintura do forro, vejam, do Joaquim Gonçalves da Rocha, né? Que mostra aí o Santo Elias, né? Subindo numa carruagem aos céus. Né? Ok, pessoal. Então, nós vamos falar agora do maior escultor do Brasil que trabalhou aqui. Quem foi? Francisco Vieira Serra. Na verdade, são dois. Legal.
Francisco Vieira Servas era português e ela era concorrente de Aleijadinho. Às vezes, eles disputavam obras. E aqui nesta igreja, o Francisco Vieira Servas, ele foi contratado para poder fazer esses 3 altares, né? Esse altar principal e os altares laterais. E, calma, vou chegar lá. Francisco Vieira Servas, quando ele fazia uma escultura, ele fazia um desenho para mostrar que era dele, que é um coração em chamas, com uma cruz, uma coroa. Olha ali, chega perto para eles verem. Aquilo é a assinatura pictórica. Aponta para eles aí. Ali, olha. Um coração em chamas com uma coroa, fogo, um ramalhete e uma espada e uma cruz. É a assinatura escultórica do Servas, né? Francisco Vieira Servas. O segundo artista que trabalhou aqui foi o mestre Aleijadinho. Aleijadinho nasceu em Ouro Preto. Ele era filho de um rico arquiteto português chamado Manuel Francisco Lisboa. Manuel Francisco Lisboa tinha uma escrava bonita chamada Isabel, africana. Ela se engravidou dele e deu à luz a um menino que nasceu mulato. E foi batizado com o nome de... Aleijadinho era apelido, né? Antônio Francisco Lisboa. Ele cresceu e aos 25 anos de idade, mais ou menos, veio para Sabará, morou 12 anos aqui perto, para fazer 8 obras que são consideradas mais belas obras do Aleijadinho em todo o Brasil. Ele fez aquele santo, São Simão Stock, ele fez São João da Cruz, ele fez esses 2 púlpitos e ele fez aqueles 2 atlantes, que é o homem segurando as colunas. Quando o homem empurra a coluna, é Sansão. Quando o homem segura para cima, é Atlante. Bem, e fez também as esculturas lá fora, em pedra-sabão. Aleijadinho trabalhava em pedra-sabão e em madeira cedro. Bem, o Aleijadinho, quando ele estava com 38 anos de idade, começou a sentir umas dores horríveis. Quando ele dobrava os dedos, ele gritava de dor. Tudo que dobrava doía. Fala-se de uma doença chamada zamparina, raríssima. Depois, para piorar a situação, ele começa a sentir dores no rosto e o rosto começa a pipocar bolhas. E essas bolhas estouravam e escorria pus pelo rosto. E onde o pus escorria, abria feridas. E quando o sol batia nessa ferida, ele gritava de dor. Fala-se de uma doença chamada porfiria cutânea tardia, ou mais conhecida como porfiria vampírica. Por que vampírica? Porque quando o sol bate, dói, aí ele se esconde do sol. Aleijadinho trabalhava à noite para o sol não pegar nele. E trabalhava, de dia eles cobriam ele com um pano preto. Mas depois falam que os dedos caíram, que ele batia a ferramenta no dedo, o dedo caía, fazia assim, a ponta da orelha caía, nariz caía. Ele começou a se decompor. Fala-se de uma doença chamada lepra. Bem, há uns 15 anos atrás, arrancaram os ossos dele, levaram de Ouro Preto, levaram para o UFMG para estudar os ossos dele. Colocaram uma máquina nos ossos. Se os ossos ficassem fluorescentes, é porque tinha a porfiria vampírica. O que é a porfiria? É o excesso de minério de ferro nos ossos. Por isso que a Copasa trata a nossa água antes de mandar para a nossa casa, que a nossa água em Minas Gerais é carregada de metais pesados. Então, quando colocou o osso dele na máquina, o osso ficou fluorescente, provando que a porfiria cutânea tardia ou porfiria vampírica ele tinha. As outras não ficaram provadas. Os ossos voltaram para Ouro Preto e estão enterrados lá. Eu cheguei a ver os ossos dele. Não ficou provado. Só a porfiria ficou provada. Turma, é o seguinte, há um mito em relação ao Aleijadinho, né? Ele teve essas doenças que o Ademir descreveu após os 50 anos, né? Provavelmente ele teria tido uma lepra nervosa que não foi identificada na época. Por quê? Porque os leprosos eles eram separados da comunidade. Eles eram levados para a colônia Santa Isabel, né, que se localizava em Betim, ou em Ouro Preto também, nós tínhamos o local para os leprosos. Eles não viviam em comunidade. E o Aleijadinho, ele viveu em comunidade até próximo à sua morte. Ele trabalhou
até 1810. E nós temos documentos que comprovam isto. Tá? As últimas obras dele foram as obras que estão em Congonhas. Tá certo? Então, em 1805, quando ele termina, ele assina com uma letra linda e maravilhosa os recibos de pagamento. Então, se falar que ele não tinha dedos, não tinha mão, não, ele tinha. Só que ele teve artrose que impossibilitava o movimento das mãos. Daí, o amarrar os instrumentos para ajudá-lo a esculpir. Tá? Agora, ele teve também uma dor muito grande nas pontas dos dedos, por causa do problema de esculpir. Que hoje nós já sabemos que quando a pessoa faz movimento repetitivo, tem um nome a doença hoje. Mas na época não tinha sido descoberta. Tá certo? Bem, gente, o Aleijadinho ele é considerado o Michelangelo do Brasil, porque na Europa existiu o Michelangelo que fazia pinturas, esculturas maravilhosas na Europa. E aqui no Brasil, Aleijadinho fazia, semelhante a ele. Por isso ele foi nomeado o Michelangelo do Brasil. Gente, como o nosso tempo esgotou e nós estamos já atrasados 3 minutos, nós temos que sair dentro do ônibus, eu dou qualquer explicação que se fizer necessário. Tá bom? Vamos lá então? Nós temos aqui o cemitério de Gavetas, onde passou-se a enterrar os corpos após a proibição de se enterrar dentro das igrejas, e hoje se enterra ainda dentro desse cemitério. Onde? Sou Minas Gerais, sou Minas Gerais, são águas, montanhas e um fogão a lenha, a cerâmica e o canto do Jequitinhonha. São igrejas, são minas, é o barroco, é Ouro Preto. E a Maria Fumaça é da Trembão Mineiro. Diamantina, Caraça, Gruta de Maquiné, Cascadanta caindo, Congonhas do Campo, São João del Rei, Sabará, Tiradentes, Igrejinha da Pampulha, minha Belo Horizonte. Se o mundo é grande demais, sou carro de boi, sou canção e paz, sou caminho em